Ele estava a caminho de pedir outra mulher em casamento quando viu uma criança pela janela do carro que se parecia exatamente com ele. Ethan Collins acreditava no movimento para frente. Sua vida tinha sido construída sobre a ideia de que a hesitação era fraqueza e que olhar para trás apenas retardava o progresso. Como CEO de uma empresa em rápida expansão, um milionário que se fez sozinho e cujo nome aparecia regularmente em revistas de negócios, ele era admirado por sua decisão e temido pelo mesmo motivo. Ele não remoía os erros porque preferia vê-los como passos necessários em direção a algo melhor. Naquela tarde, tudo estava se movendo exatamente de acordo com o planejado. A cidade passava pelas janelas de seu carro em padrões familiares de vidro, tráfego e luz do final da tarde. Seu telefone descansava com a tela para baixo no console central, deliberadamente ignorado por uma vez, enquanto a pequena caixa de veludo no banco do passageiro parecia irradiar um significado muito além de seu tamanho. Dentro dela estava um anel escolhido após semanas de consideração, não por dúvida, mas porque Ethan queria que tudo fosse perfeito. Esta noite, ele faria o pedido. Esta noite, ele fecharia outro capítulo e abriria um novo, mais limpo e previsível do que o último. Ele disse a si mesmo que isso era felicidade. Enquanto dirigia, seus pensamentos vagaram brevemente para a mulher que o esperava, para a reserva do jantar, para as palavras que ele havia ensaiado tantas vezes que não soavam mais emocionais, apenas corretas. Ele gostava dessa sensação. O controle sempre tinha sido sua versão de segurança. O amor, quando se encaixava perfeitamente nos planos, era aceitável. Quando não, tornava-se um passivo. O semáforo à frente ficou vermelho perto de um pequeno parque que ele mal notava mais. Ethan diminuiu a velocidade, o pé aliviando o freio, o olhar levantando-se sem intenção em direção às fileiras de árvores e aos bancos desgastados além da calçada. O riso de crianças chegava fracamente através das janelas fechadas, distante e irrelevante, parte de um mundo que ele há muito decidira que não lhe pertencia. Então seus olhos captaram algo que fez sua respiração parar. Na beira do parque estava uma mulher com cabelos claros presos frouxamente, sua postura relaxada, mas protetora. Ela segurava um menino nos braços, o rosto da criança meio escondido contra o ombro dela, enquanto ele ria de algo que só ele entendia. Por uma fração de segundo, a mente de Ethan rejeitou o que seus olhos lhe diziam, oferecendo desculpas em vez disso. Alguém parecido, uma coincidência, a memória pregando peças. Mas quanto mais ele olhava, menos espaço havia para negação. Lily. O nome surgiu antes que ele conscientemente permitisse, trazendo consigo uma dor aguda e inesperada. Ele não pensava nela há anos, não verdadeiramente. Em sua mente, ela pertencia a um capítulo encerrado, um que ele havia selado cuidadosamente com suposições que tornavam tudo mais fácil e simples, porque ela encontrou outra pessoa que poderia dar a ela o que ele nunca pretendeu. Ele nunca havia questionado essa história. A criança se mexeu nos braços dela, levantando a cabeça o suficiente para Ethan ver seu rosto claramente. Cabelos castanhos, olhos castanhos, uma seriedade familiar por trás do riso que o atingiu com uma força que ele não conseguia explicar. A semelhança era sutil, mas inegável, entrelaçada em traços que Ethan via todas as manhãs no espelho há décadas. Seu coração começou a bater forte, não de medo, mas de uma clareza súbita e aterrorizante. O sinal ficou verde. Carros atrás dele começaram a se mover, buzinas soando impacientemente. Mas Ethan permaneceu congelado, as mãos agarrando o volante como se fosse a única coisa sólida que restava no mundo. O futuro sobre o qual ele estava tão certo momentos antes
rachou silenciosamente, dividindo-se sob o peso de uma única imagem que ele não conseguia desver. Sem entender completamente o porquê, ele encostou o carro na beira da estrada e desligou o motor. A caixa de veludo com o anel permaneceu intocada no banco, esquecida, repentinamente sem sentido. Ethan abriu a porta e saiu para o barulho da cidade, seu foco travado no parque à frente. Cada passo em direção a ele parecia irreal, como se ele estivesse entrando na vida de outra pessoa. Na verdade, de outra pessoa. Ele não sabia o que diria ou o que esperava ouvir. Ele só sabia uma coisa com certeza absoluta. O que quer que o esperasse naquele parque estava prestes a mudar tudo o que ele pensava saber sobre seu passado e tudo o que ele acreditava estar construindo para seu futuro. Ethan atravessou a rua com uma sensação de desapego, como se seu corpo estivesse se movendo mais rápido do que sua mente conseguia acompanhar. Os sons do tráfego, as vozes distantes, até mesmo o calor do ar pareciam abafados, empurrados para as bordas de sua consciência. Sua atenção estava fixada inteiramente em Lily e na criança em seus braços, na maneira como ela mudava ligeiramente o peso para manter o menino confortável, em como o movimento parecia natural e praticado. Lily o notou quando ele ainda estava a vários passos de distância. A princípio, sua expressão era neutra, quase ausente, até que o reconhecimento se instalou. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, não de surpresa, mas em algo mais próximo da resignação. Ela não sorriu e não se virou. Em vez disso, ela se endireitou instintivamente, um braço apertando ao redor da criança, o outro descansando protetoramente em suas costas. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era pesado, preenchido com tudo o que nunca tinha sido dito, e tudo o que, de repente, exigia ser reconhecido. Ethan procurou em seu rosto por raiva, por acusação, por qualquer coisa que pudesse prepará-lo para o que estava por vir. Ele não encontrou nada disso. Lily parecia calma, quase distante, como se já tivesse vivido esse momento em sua própria mente muito antes de ele acontecer. Ethan, disse ela calmamente, quebrando o silêncio. Ouvir seu nome na voz dela novamente o perturbou mais do que ele esperava. Soava diferente agora, despido de calor e expectativa, fundamentado na realidade em vez de na memória. Ele engoliu em seco, incerto de como responder, seu olhar voltando para a criança apesar de si mesmo. O menino tinha se virado para olhar para ele abertamente agora, sua curiosidade sem filtro. Seus olhos castanhos estudavam Ethan com a mesma seriedade que Lily usava quando ouvia mais do que falava. A semelhança apertou dolorosamente no peito de Ethan, cada detalhe confirmando o que seus instintos já estavam gritando. "Quantos anos ele tem?" Ethan perguntou, sua voz baixa e rouca, como se as palavras tivessem que lutar para sair. Lily hesitou apenas uma fração de segundo. 2, respondeu ela. O número pousou pesadamente entre eles, remodelando anos em algo dolorosamente preciso. Ethan fez as contas sem esforço, a linha do tempo se organizando com cruel eficiência. 2 anos atrás, Lily já tinha ido embora. 2 anos atrás, ele estava certo de que sua vida estava avançando exatamente como planejado. "Ele é lindo", disse Ethan, as palavras saindo dele antes que pudesse impedi-las. A expressão de Lily suavizou brevemente, embora sua guarda não tenha baixado. "O nome dele é Noah." Noah continuou a observar Ethan de perto, sem medo, mas cauteloso, como se sentisse a importância do momento sem entendê-lo. Ele estendeu a mão para tocar o cabelo de Lily, um gesto pequeno e distraído que falava muito sobre o vínculo deles. "Ele..." Ethan começou, depois parou, incerto de como terminar a pergunta sem cruzar uma linha da qual ele ainda não tinha direito de se aproximar. Lily entendeu de qualquer maneira. "Ele sabe que tem um pai", disse ela calmamente. "Ele só não sabia que era você."
Ethan fechou os olhos por um momento, o peso dessa verdade pressionando-o. Ele sempre acreditou que a ausência era um tipo de proteção, que não estar envolvido era melhor do que estar envolvido de forma ruim. Ali agora, ele percebeu o quão frágil essa crença sempre fora. "Por que você não me contou?" ele perguntou finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. Lily aviou o olhar, voltando-se para o parque onde as crianças brincavam, onde a vida continuava sem considerar a fratura silenciosa que acontecia ao lado da calçada. "Porque quando tentei falar com você naquela época, você não ouviu", disse ela. "Você já tinha decidido o que meu silêncio significava." Ethan lembrava-se daquela época de forma diferente. Ele se lembrava de estar ocupado, distraído, confiante de que o que quer que precisasse ser dito poderia esperar. Ele havia presumido que a clareza chegaria por conta própria. Nunca chegou. "Eu não fui embora porque deixei de amar você", continuou Lily, seu tom estável, mas firme. "Eu fui embora porque percebi que estava sozinha em algo que me assustava, e eu sabia que não poderia carregar isso e lutar contra você ao mesmo tempo." A honestidade na voz dela não deixava espaço para defesa. Ethan assentiu lentamente, absorvendo cada palavra, entendendo agora o quanto ele havia perdido por nunca fazer as perguntas certas. Seguiu-se um silêncio, não hostil, mas frágil. "Eu estava a caminho de fazer um pedido de casamento", admitiu Ethan calmamente, gesticulando vagamente para a rua onde seu carro estava estacionado. "Eu não esperava." Lily encontrou seus olhos novamente, algo ilegível passando por sua expressão. "Espero que você encontre o que está procurando", disse ela. Não havia amargura em sua voz, apenas distância. Noah se mexeu nos braços dela, ficando inquieto, e Lily o ajustou automaticamente. O momento estava terminando, escapando antes que Ethan se sentisse pronto para deixá-lo ir. "Posso vê-lo novamente?" ele perguntou, a pergunta deixando-o com mais vulnerabilidade do que ele se permitira em anos. Lily o estudou cuidadosamente, não como o homem que ela amou um dia, mas como o homem parado à sua frente agora. "Isso depende do que você quer", disse ela, "e se você está disposto a ficar, mesmo quando não for conveniente." Ethan assentiu sem hesitação. "Eu estou." Pela primeira vez desde que ele saiu do carro, algo como esperança cintilou silenciosamente entre eles, incerta, mas inegável, enquanto o passado finalmente começava a afrouxar seu controle sobre o presente. Naquela noite, Ethan não voltou para o carro por um longo tempo. Ele ficou do outro lado da rua, observando à distância, enquanto Lily se afastava com Noah, seu passo sem pressa, mas decidido, como se ela estivesse protegendo o equilíbrio frágil de sua vida ao se recusar a demorar. A criança descansava a cabeça no ombro dela agora, cansada, sua pequena mão emaranhada no cabelo dela. A visão alojou-se profundamente no peito de Ethan, mais pesada do que qualquer perda na sala de reuniões que ele já tivesse suportado. Quando eles desapareceram na esquina, o mundo pareceu voltar de uma só vez. O barulho do tráfego, a impaciência dos transeuntes, a vibração de seu telefone que ele ignorara por horas. Ethan deslizou de volta para o banco do motorista, olhando para a caixa de veludo ainda deitada onde estava, intocada e subitamente absurda. Ele não a abriu. Ele não precisava. O futuro que ela representava não lhe pertencia mais. Ele dirigiu sem rumo por um tempo, deixando a cidade passar borrada, seus pensamentos em um ciclo implacável. Cada memória de Lily se repetia com cruel clareza. Momentos que ele antes descartara como insignificantes, agora pareciam carregados de significado. Suas pausas silenciosas, a maneira como ela o observava quando ele falava rápido demais, a tensão em sua voz na última vez que discutiram. Ele chamara isso de distância. Ele chamara isso de incompatibilidade. Ele nunca considerou, nem por uma vez, o medo.
Quando ele chegou ao seu apartamento, o sol já havia começado a se pôr. Os cômodos pareciam estéreis e grandes demais, cheios de objetos escolhidos pelo conforto, mas nunca pelo calor. Ethan jogou as chaves no balcão e ficou imóvel, ouvindo o silêncio, que agora parecia mais alto do que qualquer ruído. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que deveria fazer a seguir. O sono não veio facilmente. Quando finalmente veio, foi superficial e inquieto, interrompido por imagens dos olhos de uma criança olhando para ele com um reconhecimento não dito. Ele acordou antes do amanhecer, com uma sensação de urgência que não conseguia explicar, como se o próprio tempo tivesse começado a se mover de forma diferente, mais rápido, exigindo ação. Na manhã seguinte, Ethan tomou uma decisão que antes pareceria impensável. Ele cancelou suas reuniões. Todas elas. Sua assistente protestou brevemente, acostumada a um homem que nunca se desviava da agenda. Mas Ethan cortou a conversa. Por uma vez, os negócios podiam esperar. Algo muito mais frágil exigia sua atenção. Ele dirigiu passando pelo parque novamente, não esperando ver Lily ou Noah, mas precisando entender o lugar onde tudo havia mudado. Ele sentou no mesmo banco onde Lily estivera no dia anterior, observando os pais interagirem com seus filhos, notando detalhes que ele nunca se incomodara em ver. A maneira como mãos pequenas buscavam instintivamente segurança. A maneira como os adultos moldavam suas vidas inteiras em torno desses momentos sem reclamar. Ethan percebeu o quão pouco ele havia notado antes. Mais tarde naquele dia, ele ligou para Lily. Sua mão pairou sobre a tela mais tempo do que ele gostaria de admitir antes de pressionar o nome dela. Quando ela atendeu, sua voz estava calma, cautelosa, não surpresa. Tenho pensado, disse ele lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Sobre o que você disse. Sobre ficar, mesmo quando não for conveniente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pensar é um começo, respondeu Lily. Mas Noah não precisa de promessas. Ele precisa de consistência. Eu sei, disse Ethan. Não estou pedindo nada agora. Só quero estar presente. Nos seus termos. Seguiu-se um silêncio, mais longo desta vez. Ethan esperou, resistindo ao instinto de preenchê-lo com argumentos ou garantias. Finalmente, Lily falou novamente. Vamos ao parque amanhã à tarde, disse ela. Se você quiser vir, pode. Mas entenda que isso não é sobre você obter respostas. É sobre você aparecer. Eu estarei lá, respondeu Ethan sem hesitação. Depois que a chamada terminou, ele recostou-se, sentindo-se ao mesmo tempo mais leve e aterrorizado. Pela primeira vez, ele entendeu que o controle não era algo que ele pudesse impor a essa situação. O que quer que viesse a seguir dependeria não de seu poder ou recursos, mas de paciência, humildade e sua vontade de aceitar um papel que ele nunca aprendera a desempenhar. Naquela noite, Ethan tirou o anel de sua caixa e o colocou em uma gaveta, não como uma rejeição ao amor, mas como um reconhecimento de que o amor não poderia ser forçado em cronogramas e planos. O futuro que ele pensava querer havia se dissolvido silenciosamente, deixando espaço para algo incerto, algo real. E pela primeira vez em muito tempo, Ethan não tentou preencher esse espaço imediatamente. Ele deixou-o existir. A tarde seguinte chegou com uma antecipação nervosa que Ethan não conseguia afastar. Ele chegou ao parque cedo, estacionando a vários quarteirões de distância e caminhando o restante do percurso como se retardar sua chegada pudesse lhe dar tempo para se preparar para algo que ele ainda não entendia completamente. O parque parecia diferente agora, despido de seu papel como pano de fundo passageiro e transformado em um lugar carregado de significado. Cada banco, cada árvore, cada pedaço de grama gasta parecia parte de uma cena em que ele havia entrado tarde demais.
Ele se escolheu um lugar perto do caminho e esperou, as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta, a postura deliberadamente relaxada, embora seus pensamentos fossem tudo menos isso. Ao seu redor, famílias se moviam pela tarde com intimidade casual. Pais gritavam avisos, crianças corriam para longe demais e eram gentilmente puxadas de volta. Risadas subiam e desciam como algo natural e merecido. Ethan observava tudo isso com uma intensidade silenciosa, percebendo quão pouco deste mundo ele já havia se permitido ver. Quando Lily apareceu, empurrando o carrinho de Noah em direção ao parquinho, Ethan sentiu o mesmo choque agudo que tivera no dia anterior, embora desta vez fosse acompanhado por uma resolução mais firme. Lily o notou quase imediatamente. Ela não acenou nem sorriu, mas também não se virou. Isso por si só pareceu uma permissão. Noah foi o primeiro a reagir. Ele se inclinou para frente no carrinho, apontando com excitação inconfundível. "Aquele homem", disse ele, sua voz clara e curiosa. Lily parou, seguindo o olhar dele. Depois encontrou os olhos de Ethan brevemente. "Sim", disse ela suavemente. "É ele." Ela se aproximou devagar, dando tempo a Noah para processar, dando a Ethan espaço para ficar onde estava. Quando pararam a alguns passos de distância, Lily soltou a alça do carrinho e cruzou os braços frouxamente, sua postura cautelosa, mas não fechada. "Você veio", disse ela. "Eu disse que viria", respondeu Ethan. Noah o estudava abertamente agora, a cabeça ligeiramente inclinada, a expressão pensativa. Ethan resistiu ao desejo de se agachar ou falar primeiro, lembrando-se das palavras de Lily sobre aparecer em vez de atuar. Ele esperou. Depois de um momento, Noah escorregou do carrinho e deu um passo hesitante em direção a ele. Lily ficou tensa instintivamente, mas não o impediu. Ethan abaixou-se lentamente sobre um joelho, colocando-se no nível de Noah sem invadir seu espaço. "Oi", disse Ethan gentilmente. "É bom ver você de novo." Noah o considerou, depois assentiu com uma seriedade silenciosa. "Você voltou?" "Sim", respondeu Ethan, sentindo o peso dessa observação assentar pesadamente em seu peito. "Eu voltei." Isso pareceu satisfazer Noah, pelo menos por enquanto. Ele se virou e correu em direção ao parquinho, sua atenção mudando rapidamente, como a atenção das crianças costuma fazer. Lily exalou suavemente, a tensão liberando-se de seus ombros, algo que Ethan não tinha percebido que estava lá. Eles caminharam lado a lado em direção a um banco próximo, perto o suficiente para conversar, mas longe o suficiente para manter o foco em Noah, que já estava escalando com concentração determinada. O silêncio entre eles não era estranho, mas cuidadoso, cheio de pensamentos que nenhum dos dois tinha pressa em expressar. "Quero ser clara", disse Lily eventualmente, os olhos fixos no filho. "Isso não significa que alguma coisa mudou ainda." "Eu entendo", respondeu Ethan. "Não estou aqui para forçar nada." Lily olhou para ele brevemente, procurando em seu rosto sinais de impaciência ou defesa. Ela não encontrou nenhum, e isso a perturbou mais do que ela esperava. Pela hora seguinte, Ethan ficou exatamente onde era necessário e em nenhum outro lugar. Ele observou Noah brincar, respondeu quando falaram com ele e respeitou os limites de Lily sem comentar. Quando Noah caiu e ralou o joelho, Ethan congelou instintivamente. Depois se conteve, permitindo que Lily o consolasse primeiro. Só quando Noah estendeu a mão é que Ethan se aproximou, oferecendo um lenço e uma tranquilização silenciosa. Conforme o sol baixava, lançando longas sombras pelo parque, algo sutil mudou. Noah começou a incluir Ethan naturalmente, chamando para lhe mostrar um escorregador, esperando para ver se ele estava olhando. Ethan respondia com encorajamento silencioso, nunca exagerando sua presença.
nunca desaparecendo também. Lily notava tudo. Quando chegou a hora de ir embora, Noah correu na frente. Depois parou e se virou. "Você vem de novo?" ele perguntou. Ethan olhou para Lily, depois de volta para a criança. "Se sua mãe disser que tudo bem", respondeu ele com cuidado. Lily hesitou. Depois assentiu uma vez. "Vamos ver." Não foi uma promessa, mas também não foi uma recusa. Ao se separarem, Ethan sentiu uma estranha mistura de exaustão e clareza. Ele não havia resolvido nada. Ele não havia recuperado o passado nem garantido o futuro. Mas ele havia aparecido, exatamente como disse que faria. E pela primeira vez, isso pareceu o suficiente. Observando Lily e Noah se afastarem, Ethan entendeu que algo fundamental havia mudado. A medida de sua vida não era mais definida pelo que ele podia planejar ou controlar, mas por se ele conseguia permanecer presente em momentos que pediam paciência em vez de certeza. E enquanto o parque se esvaziava lentamente ao seu redor, ele sabia com convicção silenciosa que aquilo era apenas o começo. Ao longo das semanas seguintes, a vida de Ethan começou a se reorganizar em torno de um ritmo que ele nunca conhecera antes. Não aconteceu dramaticamente ou de uma só vez, mas através de uma série de pequenas escolhas deliberadas que silenciosamente deslocaram todo o resto. Reuniões foram encurtadas, viagens adiadas, prioridades questionadas. Sua agenda, antes lotada até o minuto, agora tinha espaços vazios que ele protegia ferozmente. Não porque de repente não gostasse de trabalhar, mas porque outra coisa exigia sua atenção de uma maneira que nada nunca exigira. Ele ia ao parque regularmente, sempre nos horários que Lily concordava, nunca cedo demais para pressioná-la e nunca tarde demais para decepcionar Noah. No início, sua presença era cautelosa, cuidadosamente medida. Ele sentava perto, observava, respondia quando convidado e ficava em silêncio quando não era. Ele aprendeu rapidamente que a confiança não crescia de explicações ou desculpas, mas da consistência, de estar lá novamente, e depois novamente, e depois novamente. Noah começou a reconhecê-lo não como um estranho ou uma curiosidade, mas como uma figura familiar que pertencia ao fundo de seus dias. Ele começou a chamar Ethan para vê-lo escalar, pedindo-lhe para empurrar o balanço um pouco mais alto, entregando-lhe pequenas pedras e gravetos quebrados como se fossem tesouros. Cada gesto parecia monumental para Ethan, mesmo enquanto ele fingia que não era, cuidadoso para não sobrecarregar o equilíbrio frágil que estavam construindo. Lily observava tudo de perto. Ela notava como Ethan nunca tentava assumir o controle, como ele esperava que Noah viesse até ele em vez de estender a mão primeiro. Ela notava a maneira como ele ouvia, verdadeiramente ouvia, quando ela falava, sem interromper ou oferecer soluções que não foram pedidas. Isso a perturbava, porque não se alinhava com o homem de quem ela se lembrava. O homem que um dia acreditou que todo problema poderia ser gerenciado com velocidade e autoridade. Uma tarde, enquanto sentavam juntos em um banco enquanto Noah brincava perto, Lily finalmente falou a pergunta que carregava silenciosamente. "Você mudou", disse ela, seu tom neutro, mas observador. Ethan não negou. "Eu tive que mudar", respondeu ele. A pessoa que eu era não sabia como ficar. Lily considerou isso, seu olhar seguindo Noah enquanto ele corria pela grama, rindo livremente. "Ficar é a parte fácil", disse ela calmamente. "Entender por que você foi embora é mais difícil." Ethan assentiu lentamente. Ele havia passado muitas noites sem dormir, confrontando essa verdade. "Eu tinha medo", admitiu ele. "Não da responsabilidade, mas de perder a versão de mim mesmo que eu pensava que precisava ser. Eu me convenci de que a distância era honestidade." Lily não respondeu imediatamente.
Ela havia vivido com as consequências desse medo por anos, carregando-as através da exaustão, incerteza e momentos de resiliência silenciosa que Ethan nunca testemunhara. O perdão não era algo que ela pudesse oferecer levianamente, mesmo agora. Mais tarde naquela semana, ela concordou em deixar Ethan visitar a casa deles. Era um apartamento pequeno, modesto e acolhedor, cheio de sinais de vida em vez de design. Brinquedos espalhados pelo chão, desenhos colados na geladeira, um cheiro fraco de sabão em pó e refeições caseiras pairando no ar. Ethan sentiu um aperto inesperado no peito ao entrar, percebendo o quanto do mundo de Noah existira sem ele. Noah mostrou seu quarto com orgulho, apontando sua cama, seus livros favoritos, os carrinhos de brinquedo alinhados com precisão cuidadosa. Ethan ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe como se memorizar importasse, como se saber essas coisas pudesse de alguma forma compensar os anos que ele perdera. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, Lily e Ethan sentaram-se silenciosamente à pequena mesa da cozinha. O apartamento estava em silêncio, o tipo de silêncio que vinha não do vazio, mas do descanso. "Não estou pedindo para você consertar o passado", disse Lily finalmente. "Estou pedindo para você ser honesto sobre o futuro." Ethan encontrou os olhos dela firmemente. "Eu não quero ser um visitante na vida dele", disse ele. "Quero conquistar meu lugar nela, seja lá como isso pareça." Lily o estudou, pesando suas palavras contra suas ações. Pela primeira vez desde o reencontro, ela se permitiu imaginar o que poderia significar não carregar tudo sozinha. "Não vai ser fácil", disse ela, "e não vai ser rápido." "Eu não vou a lugar nenhum", respondeu Ethan. As palavras eram simples, mas continham uma profundidade que ele nunca soubera expressar antes. Ao sair naquela noite, caminhando de volta para a cidade que um dia governou sem questionamentos, Ethan entendeu que o sucesso não significava mais expansão ou reconhecimento. Significava restrição. Significava presença. Significava escolher o trabalho lento e incerto de se tornar alguém digno de confiança. E pela primeira vez em sua vida, esse trabalho parecia a coisa mais importante que ele já havia feito. À medida que o outono se instalava na cidade, a forma de suas vidas continuou a mudar de maneiras sutis, mas irreversíveis. Os dias ficaram mais curtos, o ar mais nítido, e as rotinas que antes pareciam temporárias começaram a se enraizar em algo mais permanente. Ethan não pensava mais em suas visitas como interrupções em sua vida real. Elas haviam se tornado sua vida real, redefinindo silenciosamente o que importava e o que não importava mais. Noah começou a associar certos momentos à presença de Ethan. Manhãs de sábado significavam idas à padaria, onde ele podia escolher um doce quase tão grande quanto sua mão. A noite, às vezes, significava caminhadas lentas pelo bairro, os pequenos dedos de Noah envolvidos nos de Ethan, balançando as mãos unidas, sem qualquer consciência de quão significativo era aquele gesto. Ethan aprendeu o ritmo do humor de Noah, a maneira como ele ficava quieto quando cansado, a seriedade particular que aparecia quando ele estava se concentrando. Lily permanecia cuidadosa, mas não distante. Ela permitia mais acesso a Ethan, não porque tivesse decidido perdoá-lo, mas porque via o efeito que ele estava tendo em Noah. A confiança dela crescia não da esperança, mas da observação. Ethan nunca perdia uma visita agendada. Ele lembrava de pequenos detalhes e cumpria promessas, mesmo quando eram inconvenientes ou conflitavam com obrigações de trabalho que ele antes teria considerado inegociáveis. Ainda assim, nem tudo transcorria suavemente. Havia momentos em que velhos hábitos surgiam, quando Ethan instintivamente tentava assumir o controle de situações que exigiam paciência em vez de direção. Uma noite,
Depois que Noah se recusou a jantar e desatou a chorar, Ethan interveio rápido demais, oferecendo soluções que apenas aumentaram a situação. Lily interveio calmamente, guiando Noah de volta ao prato com tranquilidade silenciosa. Mais tarde, depois que Noah adormeceu, Lily abordou o assunto gentilmente, mas com firmeza. Você não precisa consertar tudo, disse ela. Às vezes ele só precisa ser ouvido. Ethan absorveu as palavras sem defensiva. Estou aprendendo, respondeu ele. Passei minha vida inteira resolvendo problemas. Isso parece diferente. É diferente, disse Lily. Não é sobre eficiência, é sobre presença. Essa distinção ficou com Ethan. Ele começou a notar com que frequência igualava a ação a valor, quão raramente se permitira simplesmente sentar com o desconforto. A paternidade, ele percebeu, exigia um tipo de humildade que o sucesso nunca lhe ensinara. Uma tarde, Lily pediu a Ethan para levar Noah a uma consulta pediátrica. Era um pedido pequeno, mas carregava peso. Sentado na sala de espera com outros pais, Ethan sentiu uma estranha sensação de pertencimento misturada com culpa silenciosa. Ele ouviu enquanto o médico fazia perguntas de rotina, respondeu com cuidado e segurou a mão de Noah durante o exame, sentindo a confiança naquele aperto a sentar fundo em seus ossos. Depois, Noah pediu sorvete e Ethan disse sim, sem hesitação. Eles sentaram juntos em um banco do lado de fora da clínica, o sol baixo e dourado, Noah concentrado intensamente em impedir que seu sorvete derretesse rápido demais. Ethan o observava com uma ternura que não tentava mais suprimir. Eu gosto quando você vem comigo, disse Noah de repente. Ethan engoliu em seco. Eu também gosto. Em casa naquela noite, Lily os observou da porta da cozinha, algo desprotegido em sua expressão. Pela primeira vez, ela viu não um homem tentando fazer as pazes, mas um pai se formando em tempo real, imperfeito, mas sincero. Naquela noite, depois que Noah estava dormindo, Ethan e Lily conversaram mais do que o habitual. Falaram sobre logística, sobre horários, sobre limites que precisavam ser claros. Então a conversa derivou para um território mais silencioso. Eu fiquei com raiva por muito tempo, admitiu Lily. Não porque você foi embora, mas porque você nunca olhou para trás. Ethan assentiu. Eu vejo isso agora. E sei que pedir desculpas não desfaz isso. Não, concordou ela. Mas ficar faz outra coisa. A palavra pairou entre eles. Quando Ethan saiu, caminhando sob as luzes da rua em direção ao seu carro, sentiu o peso da responsabilidade assentar totalmente em seus ombros. Era mais pesado do que qualquer coisa que ele já havia carregado, e ainda assim, parecia estar exatamente onde pertencia. Pela primeira vez, ele entendeu que ser necessário não era um fardo. Era um privilégio que ele pretendia proteger. O inverno chegou silenciosamente, instalando-se sobre a cidade com um tipo de quietude que fazia tudo parecer mais exposto. A primeira neve caiu cedo numa manhã, macia e deliberada, transformando ruas e telhados em algo mais gentil do que Ethan lembrava. Era o tipo de manhã que desacelerava as pessoas, forçando-as a notar onde pisavam e como se moviam, e Ethan descobriu que aceitava isso bem. A lentidão não o assustava mais. Parecia necessária. Noah ficou fascinado pela neve. Ethan chegou logo após o café da manhã, seu casaco ainda coberto de branco, e foi imediatamente puxado em direção à janela por uma mão pequena, envolvida ansiosamente em seus dedos. Noah pressionou o rosto contra o vidro, deixando marcas fracas enquanto ria, já planejando bonecos de neve e aventuras imaginárias. Lily observava da cozinha, a caneca de café aninhada nas mãos, um sorriso fraco tocando seus lábios antes de se conter. Eles foram para fora juntos, agasalhados em camadas,
suas respirações visíveis no ar frio. Ethan ajudou Noah a construir um boneco de neve torto, pacientemente compactando a neve, enquanto Noah declarava cada forma irregular perfeita. Lily ficou por perto, braços cruzados, observando a cena com uma mistura cuidadosa de calor e restrição. Havia algo quase surreal nisso, esse momento doméstico tranquilo que antes parecia impossível. Mais tarde, naquela tarde, enquanto se aqueciam lá dentro, Lily recebeu uma ligação que mudou a atmosfera instantaneamente. Sua expressão ficou tensa enquanto ouvia, seus ombros enrijecendo. Ethan notou imediatamente e esperou até que ela encerrasse a ligação, antes de perguntar o que estava errado. "É minha mãe", disse Lily, a voz controlada, mas tensa. "Ela não está bem. Eles querem que eu vá hoje à noite." Ethan não hesitou. "Eu fico com o Noah", disse ele. Lily olhou para ele bruscamente surpresa. "Você não precisa." "Eu quero", respondeu Ethan simplesmente. Ela o estudou por um longo momento, pesando o instinto contra a experiência. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem. As horas que se seguiram foram algumas das mais desafiadoras que Ethan já enfrentara. Não porque Noah fosse difícil, mas porque a responsabilidade sem supervisão parecia aterrorizante à sua maneira. O jantar teve que ser preparado, rotinas de dormir seguidas, pequenos medos acalmados, sem a presença familiar de Lily para ancorá-los. Quando Noah perguntou onde estava sua mãe, Ethan ajoelhou-se ao lado dele e respondeu honestamente, mantendo a voz firme. "Ela teve que ajudar alguém que ama. Ela volta logo." Noah aceitou isso com compreensão solene e insistiu que Ethan lesse seu livro favorito 2 vezes antes de dormir. Quando ele finalmente adormeceu, a mão segurando a ponta da manga de Ethan permaneceu sentado ao lado da cama muito tempo depois de poder ter saído, ouvindo o ritmo constante de sua respiração. Sentado sozinho no apartamento silencioso mais tarde naquela noite, Ethan sentiu todo o peso do que quase perdera. Não apenas Lily, não apenas Noah, mas a chance de se tornar alguém capaz de sustentar esse tipo de confiança. Ele percebeu então que o amor não era construído apenas em momentos de alegria, mas em momentos de ausência, quando ficar era uma escolha em vez de uma expectativa. Lily voltou perto da meia-noite, exausta e emocionalmente drenada. Ela congelou ao ver Ethan dormindo no sofá, um cobertor puxado ao redor dele, o apartamento pacífico e intacto. Por um momento, ela simplesmente ficou lá, absorvendo a evidência de uma promessa mantida sem testemunhas. Quando Ethan acordou, envergonhado e pedindo desculpas, Lily o parou com a mão levantada. "Obrigada", disse ela calmamente. Foi a primeira vez que ela disse essas palavras a ele sem reservas. Ao longo das semanas seguintes, os limites entre eles suavizaram quase sem aviso. As conversas duravam mais. Os silêncios tornaram-se confortáveis em vez de tensos. Eles falavam mais abertamente sobre medos, sobre erros, sobre as maneiras como ambos aprenderam a sobreviver separadamente. Ethan não pedia perdão. Ele não se sentia mais no direito a isso. Ele focava, em vez disso, em ganhar algo totalmente diferente. Uma noite depois que Noah adormeceu, Lily sentou-se ao lado de Ethan no sofá, seus ombros quase se tocando. "Eu não sei o que é isso ainda", disse ela com cuidado, "mas sei que não é o que costumava ser." Ethan assentiu. "Eu não quero que seja." Essa resposta pareceu importar. À medida que o inverno se aprofundava, algo frágil, mas resiliente, começou a tomar forma entre eles. Não um retorno ao passado, mas a construção de algo novo, construído lentamente a partir da paciência, honestidade e da compreensão silenciosa de que o amor, uma vez quebrado, não retorna simplesmente. Ele cresce de forma diferente. E pela primeira vez, ambos estavam dispostos a deixar isso acontecer. A primavera chegou quase despercebida,
como se o próprio mundo tivesse decidido não apressar o que finalmente começava a parecer certo. A neve derreteu lentamente, revelando calçadas e parques que pareciam diferentes agora, familiares, mas alterados pela passagem do tempo. Com a mudança das estações, veio uma sensação de renovação tranquila, não dramática ou barulhenta, mas constante e profundamente sentida. Ethan não contava mais suas visitas em dias ou semanas. Ele as vivia. As manhãs muitas vezes começavam juntos agora, com Noah insistindo em ajudar a fazer o café da manhã, quebrando ovos cuidadosamente sob olhares atentos e rindo quando cascas inevitavelmente caíam na tigela. Ethan aprendeu a desacelerar seus movimentos, a deixar erros acontecerem sem correção, a permitir que a alegria existisse sem produtividade ligada a ela. Esses momentos antes inimagináveis haviam se tornado a base de seus dias. Lily assistia a essa transformação com uma mistura de admiração e cautela. Ela passara anos construindo uma vida que não dependia de mais ninguém, aprendendo a confiar em sua própria força acima de tudo. Deixar alguém entrar agora exigia um tipo diferente de coragem, uma que não vinha com garantias. Ainda assim, ela não podia negar o que via. Ethan estava presente de maneiras que importavam, aparecendo não apenas quando era fácil, mas quando exigia paciência, humildade e sacrifício. A conversa que mudou tudo aconteceu em uma noite tranquila, depois que Noah adormeceu. O apartamento estava cheio de luz suave e o zumbido baixo da cidade lá fora. Lily sentou-se à mesa, girando uma caneca lentamente entre as mãos, enquanto Ethan ficava por perto, incerto, mas atento. Não quero mais viver com medo, disse Lily finalmente. Nem medo de ser deixada, nem medo de ter esperança. Ethan encontrou o olhar dela, sua expressão aberta, desprotegida. Eu não posso desfazer o passado, disse ele, mas posso escolher todos os dias não repeti-lo. Eles conversaram até tarde da noite, sobre limites e expectativas, sobre erros que ainda doíam e sonhos que pareciam quase perigosos de expressar. Não houve grandes promessas, nem declarações destinadas a apagar a dor. Houve apenas honestidade, oferecida com cuidado e recebida com igual cuidado. Semanas depois, eles levaram Noah ao parque onde tudo havia começado. Ele correu à frente deles, despreocupado, seu riso ecoando por entre as árvores, enquanto perseguia pombos sem sucesso. Lily e Ethan caminharam lado a lado, suas mãos se roçando ocasionalmente, nenhum dos dois se afastando. Noah parou de repente e se virou para eles, sua expressão séria de uma maneira que lembrou dolorosamente a Ethan o quão observadoras as crianças podiam ser. Vocês dois estão aqui, disse ele, como se afirmasse algo importante. Sim, respondeu Lily suavemente. E você fica, acrescentou Noah, olhando diretamente para Ethan. Eu vou ficar, respondeu Ethan sem hesitação. Aquele foi o momento em que Lily se permitiu acreditar nele totalmente. A vida não se tornou perfeita. Houve desentendimentos, momentos de incerteza, dias em que velhos medos ressurgiam sem aviso. Mas havia também algo mais forte agora, algo resiliente. A confiança, uma vez destruída, havia sido reconstruída não através de palavras, mas através do tempo, da presença e da vontade de permanecer. Mesmo quando teria sido mais fácil ir embora. Ethan ajustou sua vida permanentemente, recuando do ritmo implacável que antes o definia. O sucesso assumiu um novo significado, medido não por gráficos de crescimento ou lucros, mas por histórias de ninar, lidas sem distração, e manhãs passadas juntos em vez de separados. Pela primeira vez, suas conquistas pareciam conectadas a algo real. Em uma tarde quente de primavera, enquanto estavam sentados juntos assistindo Noah brincar, Lily encostou-se levemente no ombro de Ethan. O gesto foi pequeno, quase imperceptível,
mas carregava mais peso do que qualquer promessa falada. Ethan não se moveu. Ele simplesmente ficou. Às vezes, as pessoas acreditam que o amor é algo que você encontra uma vez e segura para sempre sem esforço. Mas o amor verdadeiro pede mais. Pede responsabilidade, paciência e coragem para mudar. Ethan um dia acreditou que não tinha filhos. Ele estava errado. Ele tinha um filho. E, finalmente, ele tinha uma família. Não porque a vida lhe deu uma segunda chance facilmente, mas porque ele escolheu, todos os dias, não desperdiçá-la.